Vibe Mundial FM. O André Barba ele comentava muito sobre isso, né? Que 2020 e 2021 seria o ápice da baixa, né? Das questões planetárias. As crises seriam agora, né? Então estamos no fundo do poço. E ele dizia também que depois de 2022 seria uma subida vertiginosa. E o pessoal fica todo animado. Ah, vai ser fantástico. Calma, vai ser fantástico. Estamos no fundo do poço. Nós temos que subir até a superfície ainda. Esse subir até a superfície, né? Talvez demore uns 2 anos ainda. 2, no máximo 3 anos. Então já começa a melhorar. E a ideia de que seria daqui uns 2, 3 anos, ou 24, 25, aí sim, uma grande melhora no mundo, certamente. Esse ano ainda tem umas crises ainda. Por volta de novembro, até no Brasil tem umas condições desse modo mesmo. No Brasil, né, tem uma situação muito parecida, não que vai ser igual, mas muito parecida com o que aconteceu há 84 anos atrás, na época que dá 37 isso, né? Foi na época do Estado Novo. Sim. Né? Então não vai ser a mesma coisa, não vai ser a mesma coisa, mas tensões muito parecidas. Por outras condições, né, o mundo está saindo desse conservadorismo que pegou o mundo por um bom tempo. A gente pode até pensar a seguinte condição. Esse conservadorismo que pegou o mundo nos últimos poucos anos, é estranho pensar assim, mas talvez tenha sido necessário. O mundo ele vinha meio que indo bem, mas ele começou a dar uma desgringolada, né? E o que acontece? Os planetas no céu, que correspondem à Terra, começam a ajeitar as situações. Então começa uma onda mais estável de estruturação. Entretanto, essa estabilidade, essa estruturação chegou no máximo. Chegou nessa onda mais enrijecida, né? Esse conservadorismo insano também, né? Isso sem questões políticas pessoais, que eu até tenho. Mas chegou no ápice disso tudo. E agora, como o Urano faz agora esse mau aspecto com o Saturno, desde o ano passado já começa a ter a quebra do que era instituído com coisas enrijecidas. Então acontece, pega pelos Estados Unidos, né? O Urano quadratura com o Saturno já quebrou um pouco daquele conservadorismo insano que o Trump colocava. Ainda continua no céu essa condição. Volta agora no final do ano e também no meio do ano que vem. Então ainda tem um resquício desse conservadorismo insano e muito enrijecido. Então a quebra desses padrões conservadores muito duros estão com os dias contados. Tem resquícios ainda, lógico, né? Que até se remontar tudo isso demora um pouco. E ó, isso de novo, isso vejo astrologicamente, sem questões políticas pessoais lógico. colocadas, que eu tenho. Não, assim, eu tenho. Mas então só para o nosso ouvinte, às vezes, só dar uma esclarecida naquela linguagem mais comum. Então, se a gente imaginar, você tem aí 2 planetas, que é o planeta Urano, que fala muito, né, de liberdade, do novo, não é isso? Que está numa energia de conflito com Saturno, que é aquele planeta da estrutura, daquilo que já está de certo conservadorismo, das coisas mais tradicionais. Exatamente. Então, o que a gente tem verificado nos últimos tempos, é justamente isso, talvez, isso explique, não é? Essa reviravolta que a gente vê, inclusive, na mídia, por exemplo, em que uma série de populações estavam marginalizadas durante muito tempo, elas quiseram mostrar o seu lugar, então a presença é cada vez maior de corpos normais, não aquele padrão de beleza magérrimo, né, que as pessoas diziam. A presença cada vez mais de pessoas de talento, que não importa a etnia, a cor da pele, que elas estão realmente ganhando o espaço que elas merecem pelo talento, pela competência, por discutir, como aconteceu na semana passada, né? Um senador, o Fabiano Contarato, falando sobre uma família LGBT, quer dizer, tudo isso é o resultado dessa tensão entre Urano e Saturno. Exatamente, são confrontos entre o novo e o antigo. É tal coisa, às vezes fala-se muito mal de Saturno, não é ruim, mas quando ele fica muito, muito tempo em evidência, né, é como se ele se alimentasse de tal maneira que se torna uma pedra bruta, brutíssima, né? Por sorte vem o Urano, que quebra essas condições todinhas. E essas tensões, né, ainda ficam um tempo ainda. Isso volta a acontecer o ano que vem, a partir de julho. Então tem mais tensões, tem mais quebras ainda. Tem mais conflitos, certamente. Conflitos que eu digo em todas as situações. Políticas, sociais, econômicas, pessoais, uma série de coisas acontecendo ainda nesse próximo período. Mas, por sorte nossa, esse próximo ano agora, 2022,
vai ter um acontecimento bastante significativo que acontece de tempos em tempos, de 12, 13 anos, que é o Júpiter se encontrar com Netuno. Que, de certo modo, a gente pode pensar que isso favorece o Júpiter, que é o grande expansor, Netuno, que é o grande sonho, a grande espiritualidade também. O Júpiter, nessa conjunção que fará com ele, com Netuno no meio do ano, pode trazer, bom, pensar de um outro modo inicialmente, um outro nível de espiritualidade, outro nível de percepção do que é a realidade. O Júpiter com Netuno traz um outro tipo de significado. Como traz essa percepção da espiritualidade, não como espiritismo, mas da necessidade, né, de perceber a necessidade das pessoas, da sociedade, do mundo, isso favorece muito, historicamente sempre aconteceu isso, favorece muito uma visão mais socialista do mundo. Junto com essa condição, dessa quebra dessas estruturas muito enrijecidas, então a gente pode pensar que o 2022 vão acontecer eventos que favorecerão, depois de um tempo, né, a sociedade ficar mais igualitária, como uma resultante. Cuidar mais do outro, se preocupar mais do outro. Junto com a espiritualidade, que vai perceber o que o outro precisa, e a quebra do que é o conservador e o antigo, aí você percebe que todo mundo tem direito a tudo, então pode-se pensar nessa condição. E isso vai favorecer muito a sociedade, a população e todo o planeta, certamente. Lógico, os homens na Terra fazem o que bem entendem. O céu favorece e estimula, dá possibilidade. Agora, depende dos governantes fazer isso tudo. Agora, a população, é muito interessante a população, né? Ela segue o fluxo. Então, a população vai começar a reagir, como já está reagindo já, no Brasil e no mundo. O Brasil, especialmente, ainda tem muitos movimentos nesse sentido. A população exigir certas condições, de se manifestar dos dois lados, certamente, né? Mas começar outra onda que traz também verdades às pessoas, no mundo inteiro, as pessoas percebem o que é o correto, o que é o verdadeiro e o que é falso. Então essa onda de fake news ainda continua um pouco ainda. Netuno passa por Peixes, muito fortalecido que ele está. Isso é muito bom. Em termos espirituais, até artísticos, se pensar. Entretanto, né, essa condição do sonho, da fantasia também favorece muito, mas a ilusão também. Uhum. Então existe essa condição. E o Netuno tem uns extremos, é interessante isso, né? De as pessoas perceberem claramente o que é a verdade ou se confundirem completamente e se tornarem insanas até. Então vivemos essa condição ainda. Mas como Júpiter vai se encontrar com o Netuno, isso pode talvez ter uma certa amenizada. Apesar que o Netuno é mais potente do que Júpiter nessa condição. Mas pode, de repente, ser uma boa condição das pessoas perceberem o que o outro precisa. E esse outro é a sociedade, é o ser humano, como você comentou. Isso é indiferente das questões materiais, independente das questões físicas, étnicas, enfim, de tudo isso. Então, é esse preparo para um novo período, que a novela está longe de acontecer ainda também. Então, o ano que vem promete, apesar das crises que ainda não acabaram ainda. Então, eu pensar assim, o 2022 ainda é a subida do fundo do poço. Bom, mas pelo menos não cair, não cai mais, né? Já não vai mais A gente já consegue, já entrou numa crescente. E Robson, me fala uma coisa, dentro desse aspecto, a gente está falando aí de olhar mais para o outro, do cuidado mais para o outro. Como é que o céu mostra aí essa questão da pandemia para o ano que vem? Pois é. Júpiter com Netuno mais uma vez. Essas duas combinações, Júpiter com Netuno, como eu comentei com você, um professor meu antigo, né, ele falava que Júpiter, quando junta com Netuno, traz milagres. Olha, não é impossível, nessa condição de Júpiter se encontrar com Netuno no próximo ano, surgirem algumas questões que falam de curas. Agora, é tal coisa, na pandemia, esses tipos de vírus, eles não acabam. Talvez fique mais amenizado, talvez se incorpore na sociedade. Como é o H1N1, Certo. aqui você todo mundo que toma vacina, então talvez amenize muito essas condições. E agora, crise como foi anteriormente, já não mais. Perfeito. Agora, pandemias acontecem com Lógico. frequência, né? Aconteceu essa pandemia agora, quando surgiu ano passado, quando Plutão se juntou com Capricórnio, Plutão juntou-se com Saturno, né, em Capricórnio. Isso aconteceu também em 83, quando foi na época da AIDS também. Uhum. E isso acontece com regularidade quando tem essas duas condições. O Saturno com Plutão. Então, acontecem essas pandemias, mais ou menos controladas. O que se pode perceber, então, que podem surgir mais pandemias. A pandemia, né, se pensar ciência astrologicamente, é um desequilíbrio na natureza. E a gente pode pensar uma coisa, né?
O mundo nunca esteve tão desequilibrado ecologicamente. Principalmente agora que Urano passa por Touro, que passa a cada 84 anos. Ele passou entre as duas guerras mundiais, 37 a 42, se não me engano, acho que foi isso, né? E nesse período, né, já começava um pouco de degradação do meio ambiente. Isso favoreceu, lógico, a das guerras, experimentos atômicos, isso favoreceu muito o surgimento de outras doenças. E agora, com essa condição de queimadas, o clima totalmente modificado, né, e favorece muito mais pandemias surgirem. Muito mais. Bom, esses efeitos climáticos complicadíssimos. Né? Quem poderia dizer que, de repente, uma tempestade de areia desértica ia acontecer no interior de São Paulo? Pois é, pessoal, todo mundo achando que já era o fim do mundo. Como isso, né? Não é o fim do mundo, mas olha, está quase no pezinho lá. É. Então, acontece. Então, esse efeito climático, né, isso pode colaborar para quando vierem outras pandemias, né, nós sofremos mais impacto. Mas como ficamos espertos e como tem essa condição de a sociedade que passou por essas crises imensas agora, 2021, percebemos que podemos fazer alguma coisa, ou deveríamos fazer alguma coisa, talvez possa tomar uma providência para o futuro. Vibe Mundial 95.